Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Castanheira trazendo mais algumas aulas com as questões resolvidas. Questão 61. Um bastão e uma bola custam juntos $3 e $3. E um bastão custa $2 a mais do que uma bola. Quanto custam 12 bolas? Isso é uma variação de uma questão já feita, tá? Vamos pensar assim. Um bastão custa $2 a mais do que uma bola. Então pense inicialmente que o bastão custa 2 e a bola custa 0, só para fixar o raciocínio. Com certeza, 0 mais 2 são 2. Então ela custa 2 a mais do que a bola, pensando que a bola não custa nada, é de graça. Só que 2 mais 0 são 2, não são 3. Então se eu somar igual quantidade aos dois valores, o bastão vai permanecer custando $2 a mais e eu vou poder preencher os $3 que é o valor conjunto dos dois itens. Muito bem? Então, se eu somar 50 centavos a ambos, o que eu tenho? 2,50 mais 50 são $3, enquanto que permanece a diferença de $2. Tá? Então, o raciocínio é bastante simples. Alguns alunos têm dificuldade nessa parte. Então, se o bastão custa 2,50 e cada bola custa 50 centavos de dólar, quanto custam 12 bolas? Basta multiplicar 12 por 0,5, 12 por 5 centavos, por 50 centavos, digo. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. 12 divididos por 2, 6. $6, letra B. É o custo de 12 bolas. De novo, é uma questão já vista, repaginada na questão 61. Questão 62. Basicamente, uma pessoa tem duas ofertas de emprego, empresa A e empresa B. Na empresa A, ela ganha 5 mil por ano inicialmente, só que a cada semestre o salário dela semestral aumenta de 300 patacas, valores sempre em patacas. Enquanto a empresa B oferece um salário anual inicial de 5 mil, e a cada 12 meses ela dá um aumento de 1.200 patacas, tá? Eu tabulei aqui as duas possibilidades para 5 anos de contrato para ver qual é a oferta mais interessante para essa pessoa. Muito bem? Então, notem aqui que eu fiz para a empresa A, ela começa com 2.500 por semestre e a cada semestre ela recebe um aumento de 300. Então, 2.500 vai para 3.800, 2.800 vai para 3.100 e assim por diante, até um teto de 5.200 no último semestre de 5 anos. Por outro lado, na empresa B, ela começaria ganhando 2.500 por semestre e ela só receberia esse aumento de 1.200 no final de um ano de trabalho. Mas note, 1.200 de diferença de salário anual quer dizer diferença de 600 a cada semestre. Cada semestre 600, computando um ano inteiro, 1.200, tá bom? Então cuidado nesses detalhes. Então ela começa com 2.500, permanece em 2.500, enquanto vira para o segundo ano, para o terceiro semestre, ela recebe um aumento de 600. Então, nesse segundo ano, ela ganha 6.200 no total. 3.100 no primeiro semestre, 3.100 no segundo semestre e assim por diante. Até no último semestre do quinto ano de contrato, ela teria um salário de 4.900 por semestre, tá bom? Então, se você perceber, em princípio, parece que no papel, parece que o salário, parece que a proposta da empresa B é muito melhor. O outro, dá 300 a cada semestre, enquanto a B dá 1.200 por ano. Mas você nota, devido a esse aumento semestral na empresa a cada semestre par do contrato, ele ganha 300 a mais na empresa A. Então, 300 nesse, 300, 300, 300, 300 a mais. Basta comparar as duas colunas. Então, ao final de 5 anos, ele ganhou, ou ele ganharia 1.500 patacas a mais da empresa A em relação à empresa B. Tá? Então, a oferta melhor é a empresa A, sem dúvidas. Resposta B de pássaro para variar. 63. 3 viajantes se sentaram para comer
o primeiro ofereceu 3 pães, o segundo ofereceu 4 pães. Só que os 3 comeram igualmente esses 7 pães. Aí depois deles lancharem, deles comerem tudinho, igualmente, veja bem, o terceiro ofereceu 7 moedas, 7 patacas, dizendo que elas deveriam ser distribuídas equitativamente pelos 2 primeiros, ou seja, os 2 primeiros contribuíram com a comida e o terceiro contribuiu com o pagamento. E que ele queria que a distribuição fosse equitativa entre os 2 primeiros, foram os que forneceram os pães. Tá? Então vamos fazer um raciocínio simples para a gente saber o que seria justo aqui. O que cada um contribuiu? Então, sem 7 pães, 3 pessoas, então cada uma vai comer 7 terços de pão. Cada uma comeu 7 terços. O que cada uma contribuiu? As que tinham pães, a primeira tinha 3 pães, então ela contribuiu com 9 terços menos 7 terços de pão. Tá? Ela comeu esses 7 terços, que é o justo para ela, e ela forneceu 2 terços de pão que foram comidos pela terceira pessoa. A segunda, a mesma coisa, ela forneceu 12 terços de pão, comeu 7 terços e 5 terços ofereceu para a segunda pessoa. E a terceira pessoa ofereceu as 7 patacas. Então note, gente, a primeira ofereceu 2 terços e a segunda 5 terços para a segunda. Pega essas 7 patacas, dá 2 para a primeira e dá 5 para a segunda. Essa é a distribuição equitativa. Tá bom? Cada moedinha pagou 1 terço de pão. Tá? Então, 2 patacas para a primeira, 5 patacas para a segunda. Letra B de pássaro. Muito bem? Continuemos. Próximo arquivo. Tá? A gente está cobrindo aqui vários arquivos, pessoal. A 64 parece muito engraçadinha, mas é basicamente o seguinte. Tem 3 rapazes que a gente não sabe bem quem é quem. Eu só sei o seguinte. O João só fala a verdade, o Pedro só mente e o Fábio às vezes fala a verdade, às vezes mente. Tá bom? E as 3 pessoas foram trazidas à frente de um jovem lógico. E elas disseram frases, mas ninguém sabe quem é quem. Tá? Pelas afirmações, eu vou ter que responder o que o exercício pede. Muito bem? Então, o primeiro diz, eu sou o Fábio. O segundo diz, o primeiro é o Fábio. O terceiro diz, eu sou o Fábio. Tá? Essa questão, em princípio, parece sofisticada, mas ela, pela estrutura dela, ela não é. Porque, veja bem, o João, o que sempre fala a verdade, aqui o sempre verdadeiro, ele não pode ser nem o primeiro nem o terceiro. Por quê? São feitas afirmações sobre a pessoa dele, tá? Que é inconsistente com o fato de ele sempre falar a verdade. Então ele não pode nem ser o primeiro nem o terceiro. Por quê? Se ele fala eu sou o Fábio, ele está mentindo. O João, quando fala eu sou o Fábio, ele está mentindo. Então o João não pode ser nem o primeiro nem o terceiro. Tá bom? Então já matamos quem é o segundo. O segundo é o João. Só que o que o João faz? Ele sempre diz a verdade. O João diz o quê? O primeiro é o Fábio. Isso é verdade. Então o primeiro é o Fábio, o que sobra é o Pedro. Está coerente com as frases? Sim. O primeiro é aquele que é pendular. Às vezes ele fala a verdade, às vezes ele fala mentira. O Fábio. Então ele falou, eu sou o Fábio, falou a verdade. Ele pode falar a verdade, que às vezes ele fala a verdade, às vezes ele mente. Muito bem. E o terceiro, que é o Pedro, que somente falou, eu sou o Fábio. Ele mentiu. Então está coerente. Os dados enunciados estão compatíveis com as respostas dadas. A opção é a letra B. Olha o que a letra B diz. Fábio é o primeiro, João é o segundo. Tá? Viram? A questão ela foi resolvida com facilidade porque a gente teve uma certa maldade em observar que o João não poderia ser o primeiro nem o terceiro. Por exclusão, ele foi o segundo e, como ele diz a verdade, ele apontou os outros 2. Indiretamente, mas apontou. Tá bom? Questão interessante, porque ela é a primeira de uma família de questões desse tipo de lógica. Questões muito similares, do bandido, do mocinho, só um fala a verdade, só um mente.
tá? Tem questões, uma família imensa de questões que tem base em questões mais simples como essa, por exemplo. Essa seria um ponto de partida, porque ela é fácil de fazer, mas outras da mesma família não são tão fáceis. Então fiquem ligados que podem aparecer questões mais sofisticadas com essa mesma estrutura básica. Tá bom? Então vamos para a próxima, que também é uma pequena pincelada de um tipo de questão que é muito popular em revistas de passatempos nas bancas de jornais. Problemas que eu chamo problemas de correlação, né? Correlação lógica. E eles chamam só de problemas de lógica, mas são problemas de correlação lógica. Tá? Se você observarem nas bancas de jornal, tem questões tem livrinhos de sudoku, né? Palavras cruzadas, liga-palavras, etc, etc, e tem essas de correlação, tá? Bem parecidas com essas. De novo, é uma questão inicial, é uma questão introdutória. Tem outras muito mais sofisticadas, tá bom? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Eu tabulei aqui mulher, marido e filho, porque são 5 mulheres grávidas, elas já sabem que estão esperando meninos, e tem maridos com os nomes de Paulo, Pedro, João, Marcos e Lucas. As mulheres são Maria, Joana, Beatriz, Cláudia e Sônia. Então aqui. E elas combinaram de dar os nomes dos filhos receberem os nomes dos maridos. Só que não pode repetir marido, filho. Tem que ser diferente. Tem que ser os 5 nomes dos maridos, mas não pode repetir marido, filho. O pai não pode ter o mesmo nome do filho, tá? Mais especificamente. E outra, os maridos a gente não sabe quem é marido de quem, tá? Então a gente tem que trabalhar nesse sentido também. Então eu coloquei aqui, a coluna marido e a coluna filho não podem ter o mesmo valor para uma mesma linha. Eu coloquei aqui, tem 4 regras que eu não vou escrever, eu vou passá-las oralmente falando. Aqui estão os nomes dos maridos e dos filhos para nos auxiliar. Então vamos lá. Eu coloquei a lápis, agora eu vou reforçar a caneta, porque ficaria difícil colocar já tudo pronto. Eu acho que assim é um pouco mais didático, um pouco mais pedagógico. Então vamos lá. Beatriz escolheu o nome Marcos para seu filho e as demais concordaram. Então Beatriz escolheu Marcos. Então tá lá. Vou trocar de caneta, que essa tá fraca. Então, Marcos. Tá? Então, o filho já foi. O filho Marcos já foi. Continuemos. Maria e Joana queriam o nome João. Então, Maria e Joana, elas não têm marido João. Então, vamos lá. Maria e Joana. Então, o João pode ser marido apenas de Beatriz, Cláudia e Sônia. Ok? Continuemos. Porém, Beatriz interveio e convenceu Joana a escolher o nome Lucas. Então, Joana escolheu o nome Lucas. E como a Maria estava querendo o João, a Joana pegou o Lucas, a Maria pegou o João para o seu filho. Continuemos. Como a esposa de Pedro não se conectou, Sônia lhe enviou um e-mail comunicando-lhe que seu filho se chamaria Paulo. Então veja bem, Beatriz, Cláudia e Sônia, uma delas tem o marido João. Muito bem. Muito bem, Maria e Joana queriam o nome João, porém Beatriz interveio e convenceu Joana a escolher o nome Lucas, alegando que João e Joana iniciam com a mesma letra. Muito bem. Então faltam dar um nome para 2 filhos, Paulo e Pedro.
legal? Como a esposa de Pedro não se conectou, Sônia lhe enviou um e-mail. Então, Sônia não é a esposa de Pedro. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Vamos lá de novo. Então, vamos lá. Beatriz escolheu Marcos. As demais concordaram. Maria e Joana queriam João. Então, o marido delas não pode ser João. Então, João está numa das 3 últimas posições. Joana escolheu Lucas. Então, a Maria escolheu o João. A esposa de Pedro não se conectou. Sônia lhe enviou um e-mail comunicando que seu filho se chamaria Paulo. Então, a Sônia não tem um filho. Então, veja bem. A Sônia é uma dessas últimas aqui, para escolher o filho. Ela não tem um filho, Paulo. Então, a Sônia tem um filho, Pedro. Agora sim. Então, a Cláudia tem o filho, Paulo. Muito bem. Sônia enviou um e-mail para quem? Para a esposa de Pedro. Então, a Cláudia é a esposa de Pedro. Sônia é a esposa de Paulo. Tá? Já que dessas 3, uma teria que ser a esposa de João, então João ficou aqui. E as primeiras? Aqui não pode ser Lucas, tem que ser Marcos. E sobrou Lucas para Maria. Desculpe um pouco da enrolação. Então, o que ele pede? Ele pede os maridos, né? Então, os maridos são Lucas, Marcos, João, Pedro e Paulo. Letra B de pássaro. O pulo do gato foi esse. Né? Para Sônia, a Sônia não é nem a esposa de Pedro e nem é a mãe de Paulo. Então, com isso, você determina que ela tem um filho Pedro, a Cláudia tem um filho Paulo, a Cláudia é casada com o Pedro, né? E já que a Sônia é mãe de Pedro, ela é casada com Paulo. Como o João está nas 3 últimas, o João fica com a Beatriz e o Lucas e o Marcos completam aqui para Maria e para Joana por exclusão, já que os nomes dos filhos já estão escolhidos aqui. Tá bom? Então, mais uma vez, tem questões bem mais complexas nesses passatempos, né? De muitas mais entradas, com tabelas bem maiores, né? Aqui eu tinha para uma dada mulher, marido e filho. Às vezes você tem para uma dada pessoa 5 categorias: marido, filho, profissão, clube que frequenta, clube para que torce, às vezes várias e várias categorias, o tipo de carro, né? As categorias são inúmeras. Aí você tem que fazer essa correlação e conseguir responder a questão, tá? Às vezes de certa maneira é uma receita
de bolo, é uma coisa meio que de soma zero, porque você vai preenchendo as colunas e as coisas vão se fechando, tá? E às vezes tem esse pequeno nozinho, como eu mencionei aqui, demorei um pouco para lembrar que eu estava indo por um caminho, o caminho mais fácil era o retornado, né? Era da coluna do filho, que estava já quase completa, uma bobeada aqui da minha parte. Esses pequenos nós que aí abrem tudo, você começa a fazer um preenchimento, tá bom? Preenchimento mais trivial. Continuemos, pessoal. Agora será a questão 66. Questão 66, próximo documento. Um criador de galinhas tem caixas para armazenar ovos. Elas podem ser de 6 ovos e de 12 ovos. Qual o menor número de caixas para armazenar 66 ovos? Tá? Então, caixa de 66, caixa de 12, total de 66. Muito bem. Então, vamos tentar usar a caixa maior, né? Então, 66 dividido por 12, eu tenho 5 caixas. 5 vezes 12, 60, sobram 6 ovos. Para 6 ovos, eu uso uma das caixas menores completinha. Tá bom? Então, 5 mais 1, 6. Então, são 6 caixas, letra B. Pedro está escrevendo um grande letreiro com a palavra canguru, pintando uma letra por dia. Ele começou a escrever na quarta e trabalha todos os dias. Que dia ele termina? Tá? Então, eu coloquei aqui, começando da quarta, eu coloquei até a outra quinta. E você vai pintando uma por dia. Então, canguru. Que dia que terminou? Terça-feira, letra B de pássaro. Questão, ainda estou aqui, 68. Próximo documento. Se ontem fosse amanhã, ontem fosse amanhã quer dizer que eu estou 2 dias no futuro. Então, ontem fosse amanhã. Então, eu estou indo 2 dias para o futuro. Então, como é que eu coloquei aqui? 2 dias no futuro, 2 dias a mais. Hoje seria sexta. Então, se fossem 2 dias no futuro, hoje seria sexta. Então, na realidade, hoje são 2 dias a menos. Então, hoje é quarta-feira, B de pássaro. Se meu avô, questão 69, se meu avô tem 4 filhos e cada um dos seus filhos, por sua vez, também tem 4 filhos, quantos primos eu tenho? Então, o avô tem o pai dele e 3 tios. Cada um desses homens gerou prole de 4. Então, os tios geraram primos. Então, 12 primos. Tá? O pai dele gerou ele e os 3 irmãos. Então, primos ele tem 4 vezes 3 são 12 primos, letra B de pássaro. A questão 70 é uma questão engraçadinha. Cuidado com ela, tá? Muita atenção nela. Uma questão engraçadinha. Um homem estava indo para a Bahia com suas 7 irmãs. Cada irmã carregava 7 caixas. Cada caixa tinha 7 gatos. Cada gato estava com 7 filhotes. Quantos estavam indo para a Bahia? Quantos seres vivos, tá? Então, veja bem. As pessoas que estavam indo para a Bahia, quem eram? O homem e 7 irmãs. Tá, então, são 8. Essa é fácil. Vamos ver as caixas, que a caixa não é ser vivo. Então, cada irmã carregava 7 caixas. São 7 irmãs. 7 vezes 7, 49 caixas. E agora os felinos. Muito bem. Cada irmã, são 7 irmãs, carregava 7 caixas e cada caixa tinha 7 gatos. Então, gatos tinham 7 irmãs vezes 7 caixas vezes 7 gatos. Então, 7 vezes 7 vezes 7. Agora, os filhotes. Cada gato tinha dentro deles, estou pensando dessa maneira, que eram fêmeas, estavam todas prenhas, estavam esperando cria. Cada uma delas tinha 7 filhotes. Então, vamos ver. Você tem que pegar o número de gatos e multiplicar por 7 para ter o número de filhotes. Então, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Então, somando o número de gatos com o número de filhotes, eu obtenho 2.744. Somando com o número de seres humanos, 2.752 seres vivos. Tá bom? Então, letra B de pássaro, a número 70, mais uma vez. E, finalmente, a 71. Se 3 gatos matam 3 ratos em 3 minutos,
quanto tempo levarão 100 gatos para matar 100 ratos? Então, repara, 3 gatos, 3 ratos. Então, eu posso emparelhar os gatos com os ratos, na base do 1 para 1. Sejam 3 gatos e 3 ratos, ou 100 gatos e 100 ratos. O emparelhamento é sempre o mesmo. Isso me permite dizer que um gato come um rato a cada 3 minutos. Então, desde que o número de gatos seja sempre igual ao número de ratos, a cumilança vai se dar em 3 minutos. Tá? Então, a resposta é 3 minutos. Tá legal? Por quê? Porque o número de gatos permanece igual ao número de ratos, o que permite esse emparelhamento na base do 1 para 1. Tá bom? Então, mais uma vez, gente, obrigado pela atenção. A gente se vê em breve.